Olá, o meu nome é Marcos Pinheiro e eu vou demonstrar para vocês o módulo de metrologia do sistema IRP Pronto. O módulo de metrologia ele nasceu com o principal objetivo de fazer calibrações de instrumentos, como também a sua gestão. Com o tempo, o sistema ele foi se aprimorando, onde é possível fazermos hoje toda a parte de gestão, não só de instrumentos de medição, também como dispositivos, ferramentas e um controle de máquinas, onde conseguimos cadastrar todos os nossos equipamentos, suas especificações, faixas de medição, componentes e fazer a gestão e calibração de todos eles. Então, aqui dentro do Metrologia, vou apresentar um pouquinho, vou iniciar pelo cadastro. Então, vou entrar aqui no cadastro dos meus instrumentos de medição. Dentro do meu cadastro de instrumentos de medição, eu tenho a possibilidade de listar todos os meus equipamentos e ferramentas. Neste caso, eu utilizarei este paquímetro analógico para fazer essa demonstração, onde vamos entrar no cadastro dele, colocar toda a sua parte de especificação, vamos lançar uma calibração desse instrumento utilizando um jogo de bloco padrão, onde ele já foi previamente cadastrado no sistema, assim como a sua calibração e as incertezas que ele apresentou. Vou entrar aqui então no meu cadastro do paquímetro, né? Aqui no cadastro do paquímetro, podemos observar uma série de campos para a identificação desse equipamento. Nessa demonstração, estou preenchendo alguns campos que são obrigatórios para que possamos fazer essa apresentação de uma forma simples e bem compreensível. Neste caso, estamos colocando aqui o seu equipamento, qual que é o status desse equipamento, onde vocês podem determinar quais são os status. O sistema possibilita uma forma de identificarmos os equipamentos como calibração interna, externa ou não calibrável. Essa informação é muito útil para fazermos relatórios de próxima calibração, onde o sistema pode identificar quais são os equipamentos que são realizados no laboratório interno ou externo. No campo norma, nós podemos informar os métodos de calibração. Seguindo, temos aqui a resolução, capacidade mínima, máxima, entre outras informações do meu equipamento. O campo incerteza, aqui no cadastro, ele é apenas informativo para uma visualização rápida, porém, a cada calibração, esse valor ele é calculado, e isso é utilizado em alguns estudos estatísticos dentro do sistema. Uma outra possibilidade que temos também é de classificar os equipamentos por tipo. Então, o sistema permite criarmos famílias de equipamentos e cada família pode ter o seu critério de conformidade diferenciado. O sistema, por padrão, ele informa o cálculo sugerido pelo EA 04/02, onde nós temos erro mais ou menos incerteza expandida, deve estar dentro da sua tolerância. Essa fórmula ela pode ser alterada para cada tipo de equipamento. É importante a gente ressaltar neste momento que apenas o critério de conformidade é aberto para alteração, que é onde a norma permite. Os cálculos gerados para calibração e cálculos de incerteza, eles são fechados e isso é uma segurança do sistema. Vamos seguir aqui com o nosso cadastro. Seguindo um pouquinho mais adiante, nós temos aqui o campo de frequência de calibração. O sistema ele permite fazermos calibração por período ou por desgaste, né? Então nós temos aqui toda a parte por período e também como fazer a calibração por desgaste.
bem utilizado quando falamos de padrões, principalmente padrões aí passa, não passa, padrão de cor, temperatura. Seguindo um pouco mais adiante, é possível incluir imagens e um croquis do meu equipamento. O mais utilizado para esse tipo de recurso no sistema é onde nós falamos sobre dispositivos de medição, principalmente aqueles moldes onde podemos ter aí uma série de características exclusivas de cada empresa e produto. Seguindo um pouco mais adiante, falaremos aqui da planilha de calibração. Na planilha de calibração é onde nós iremos informar todas as faixas de medição do meu equipamento com a sua respectiva unidade de medida, faixa e tolerância. A planilha do sistema é totalmente configurável, onde podemos informar equipamentos com várias saídas de medição, várias faixas de medição e grandezas diferenciadas, permitindo o cadastro de multímetros, permitindo o cadastro de equipamentos exclusivos, onde nós temos aí uma série de medições e faixas a fazer. Saindo do cadastro agora, vamos falar um pouquinho de calibração. A partir do momento que eu fiz o meu cadastro com as minhas especificações, o sistema ele dispõe de recursos de atalho, onde eu não preciso ficar fechando janelas e abrindo janelas para consultar informações diferentes. Vou dar um exemplo agora de uma tecla de atalho. Então, nós estamos no cadastro de equipamentos e eu quero ter acesso à calibração dele. Então, eu seleciono o meu instrumento na guia do cadastro e clico neste recurso aqui, olha, ir para calibração. O sistema ele também dispõe de teclas de atalho, onde em vez de eu clicar neste botão, eu posso usar o meu teclado usando Alt K. Com o tempo, isso se torna hábito. Vou maximizar aqui a minha janela de calibração. Então, o que podemos observar nessa janela? Lá no meu cadastro, eu fiz toda a parte de especificação do meu instrumento. Nesta janela, onde eu falo sobre calibração de instrumentos, automaticamente o sistema ele me exibe todas as calibrações realizadas nesse instrumento ao longo do tempo. Então, olha que detalhe interessante. Eu venho utilizando este instrumento, este paquímetro 001, como demonstração desde 6/1/2014. De lá para cá, eu venho fazendo apresentações usando ele como modelo. Por isso, ele tem aqui essa série de calibrações ao longo da vida dele. Todas as calibrações elas podem ser consultadas, mesmo calibrações antigas. Então eu posso utilizar a função de consulta para eu saber como que a calibração estava naquele período. Neste caso, vamos lançar uma nova calibração. Então a minha última calibração foi aqui no dia 8/7/2015 e a minha próxima calibração ela está constando aqui para o mês de outubro de 2015. Então vou lançar uma nova calibração, venho aqui no meu recurso de incluir calibração, novo registro. Ao lançar o novo registro, o sistema ele já pré-carrega algumas informações. Isso para evitar digitação desnecessária, tá? Então ele também foi moldado ao longo do tempo para facilitar o dia a dia. Neste caso da calibração, eu informei que a minha calibração é interna, tá? Onde eu tenho que lançar esses valores. Então vamos seguir aqui.
O sistema ele já trouxe para mim automaticamente a data da calibração, a periodicidade de calibração, já calculou para mim aqui quando deve ser a minha próxima calibração. O que eu devo informar é o laboratório que está fazendo essa calibração aí. Então eu posso selecionar aqui na minha lista ou um laboratório interno ou externo. Nesse caso, eu vou selecionar aqui o meu laboratório interno. A minha manutenção é preventiva. O funcionário que está fazendo essa calibração, eu também posso selecionar numa lista, ou também pode-se parametrizar o sistema para que ele carregue o funcionário de forma automática. O número do certificado, o sistema ele gera de forma automática, onde conseguimos determinar uma máscara para ele seguir. Então, no meu caso, esse é o meu certificado 6 de 2015. Caso eu vire o ano para 2016, eu simplesmente informo para o sistema a máscara do ano de 2016, que mantém-se ali os 4 dígitos traço 2016. Caso vocês tenham formatos diferentes para certificado, com letras ou com números espaçados por caracteres especiais, isso também pode ser informado aí dentro do sistema, tá? Então, só para a gente seguir, aqui o campo resultado da calibração, o sistema ele também traz como padrão aguardando calibração. Isso identifica que o seu instrumento ele permanece ativo, né? Que nós temos aí o status do equipamento que ele está ativo, porém ele está aguardando calibração, e isso aparece aí em todos os relatórios do sistema. Para quem faz a calibração externa, vamos fazer esse mesmo trabalho, porém, esses campos de maior erro, incerteza combinada, incerteza expandida, eles estarão abertos para você lançar estes valores vindos do certificado de calibração externa, como também eu tenho a possibilidade de carregar o meu certificado em PDF para dentro do sistema. Então posso clicar nesse Clips aqui e vou carregar aquele certificado de calibração que o meu laboratório enviou. Neste caso, o sistema ele tem um critério de segurança e ele também é totalmente web. Então, o que o sistema faz quando eu carrego esse certificado para dentro do sistema? Ele vai lá no seu arquivo, faz um upload desse arquivo para dentro do seu banco de dados e lá ele fica armazenado. Ou seja, se esse arquivo for perdido da sua máquina, ou se o e-mail que o seu fornecedor te mandou deu problema, enfim, qualquer coisa que venha a acontecer com a sua máquina, não tem influência nenhuma no ERP pronto, porque o seu arquivo vai estar vinculado dentro do banco de dados de uma forma segura. E você pode acessar ele a qualquer momento clicando aqui no botãozinho Visualizar certificado. Um outro recurso que o sistema tem aqui ainda, antes de partirmos para a planilha de calibração, é onde eu consigo fazer uma adequação do meu instrumento ao processo ou validação do certificado de calibração. O que o sistema faz nesses dois recursos, né? A partir do momento que eu fizer a minha calibração e eu tiver ali os meus cálculos de incerteza, o sistema ele permite eu fazer uma adequação desse equipamento ao meu processo, onde eu posso informar qual que é o processo que eu vou utilizar esse equipamento e o sistema me diz se a incerteza dele atende aquele processo. Quando eu faço a validação do certificado, o sistema ele faz a conta que o EA sugere, que é erro mais ou menos incerteza expandida deve estar dentro da minha tolerância, isso para eu poder fazer a validação eletrônica do meu certificado de calibração. Partindo aqui agora para a planilha de calibração. Na minha planilha de calibração, o sistema ele lista todas as faixas de medição
do meu equipamento e ele me traz os campos para eu lançar os valores encontrados. Então é nesse momento aqui, pessoal, que a gente vai lançar realmente os valores encontrados na calibração. Então, a partir do momento que eu lanço aqui a minha faixa de medição, tá? Eu tenho aqui a minha faixa de medição 5 e 10 milímetros. Esse é um banco de dados de modelo, tá? Então, vou lançar aqui o meu valor encontrado, 5,05. O sistema ele tem um critério de replicação de valores, onde no dia a dia ele facilita esse lançamento e cada vez que eu lanço o meu valor, o sistema ele já calcula para mim alguns valores padrões, né? Como a média, o desvio, a incerteza do tipo A, né? Então vamos alterar aqui um valor para a gente ver essa diferença aí na prática, tá? Então o sistema ele lança aqui, ó, qual que é a minha média, qual que é o meu desvio, qual que é a minha incerteza do tipo A, o erro, e isso tudo pontual. E nessa parte de conclusões, de resultados, ele traz também a parte da incerteza do tipo B combinada e expandida. Nessa guia de padrões utilizados é onde eu vou informar quais foram os padrões que eu utilizei para fazer essa calibração. Então, nesse caso, é um paquímetro, eu vou usar um jogo de bloco padrão. Então, vou entrar aqui, calibrador, que ele é um calibrador meu. Eu vou clicar nessa lupa para eu encontrar o meu padrão, tá? Olha um detalhe interessante aqui. Isso eu fiz propositalmente para que nós possamos ver algumas validações que o sistema tem. Então, a partir do momento que eu selecionar um padrão, que ele tem uma calibração vencida ou que ele tenha algum resultado que não permita que eu utilize ele como um padrão, o sistema ele critica e não permite eu utilizá-lo para fazer uma calibração. Agora, a partir do momento que eu seleciono um bloco padrão, deixa eu selecionar aqui o meu primeiro bloco padrão. A partir do momento que eu seleciono um bloco padrão que ele está de acordo, ele traz as informações de certificado, de próxima calibração e ele também exibe a incerteza pontual de cada bloquinho dentro da caixa. Então, como eu estou fazendo uma calibração de um padrão, de um paquímetro em 5 milímetros, eu posso usar o meu bloquinho de 5 milímetros com a respectiva incerteza daquele bloco. Ou seja, eu posso usar a incerteza pontual de cada bloco e não a maior incerteza como o EA sugere no caso de que você não tenha o controle dessas incertezas pontuais. O sistema também ele disponibiliza de um recurso de conversão de grandezas. Quando eu falo de conversão de grandezas, é onde eu posso ter o meu instrumento com uma determinada grandeza e posso ter aí o meu padrão com uma outra determinada grandeza, tá? Nesse exemplo que eu vou utilizar aqui, é mais para a gente visualizar um pouquinho, onde eu criei uma fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit. Então, caso eu esteja calibrando ali um termopar, né, ou um termômetro, ou enfim, algum equipamento de temperatura e onde o meu padrão utilizado tiver uma grandeza diferente da do meu instrumento de medição, eu posso simplesmente informar para o sistema qual que é a grandeza do meu padrão e qual que é a grandeza do meu equipamento, que ele vai fazer essa conversão aí de forma automática para a gente, tá? No meu caso, não vou selecionar essa fórmula porque o meu padrão ele já está na mesma grandeza que o meu equipamento. Então, não preciso informar nada, o sistema ele já carrega para mim a incerteza do meu padrão e a partir desse momento ela passa a fazer parte do meu cálculo de incerteza. Caso esse mesmo padrão
eu utilize em mais de uma faixa de medição, eu tenho a possibilidade de replicar os padrões para as faixas de medição que eu vou utilizar ele. Isso também facilita muito o dia a dia, onde eu consigo replicar o meu padrão para isso, né? Então, só para seguir aqui, pessoal, eu vou lançar os valores só para a gente poder seguir com a demonstração. A princípio, eu não vou me apegar aos valores corretos aqui, tá? Só vou lançar para a gente poder fazer a demonstração lá, que é a parte de movimentações. Então, vamos lá. A partir do momento que eu lancei a minha planilha de calibração, eu já posso encerrar essa calibração por aqui. Feito a calibração, nós vamos entrar um pouquinho mais para frente, onde falaremos de relatórios e certificados de calibração. A partir do momento que fizermos aqui a calibração do equipamento, a gente pode clicar nesse recurso chamado movimentação ou ir para empréstimo, tá? Então vou vir aqui, ó, ir para empréstimo. O que é isso? O que seria esse recurso, né, dentro do sistema? A parte de movimentação é para a gente fazer toda uma rastreabilidade de onde esse instrumento foi utilizado, tá, pessoal? Estamos usando aqui o termo realmente no passado. Então, ou seja, onde ele foi utilizado, onde ele está neste exato momento e onde ele está sendo utilizado. Então, eu tenho lá alguns recursos como setor, funcionário, aplicação e processo. Então, eu consigo ter um tiro exatamente certo de onde esse equipamento está sendo utilizado. Por exemplo, ele está lá na engenharia, ele está com o João e ele está fazendo o processo de número X. Ou ele está lá na produção, no setor de montagem, na máquina X, no processo Y. Então, quando a gente tira aí um relatório de próxima calibração, eu tenho um tiro exato de onde esse instrumento está. Para quem presta serviço de calibração, né, esse recurso também é importante, porque eu tenho, além do cadastro vinculado ao meu cliente, eu também tenho a possibilidade de fazer algumas identificações de localização. Quando a gente faz a calibração, esse recurso também é muito importante, porque independente se eu faça calibração interna ou externa, eu posso identificar também para o sistema por onde esse instrumento de medição está passando, tá? Então, um exemplo, eu vou mandar esse meu equipamento ser calibrado fora. Então, o que a gente vai fazer? Peguei o meu instrumento, olha, ele está saindo da fábrica, indo para o laboratório de terceiro. Mandei. Depois de um determinado período de tempo, eu quero tirar uma lista de todos os meus instrumentos de medição que estão em calibração externa. Caso você tenha mais de um fornecedor de calibração externa, quando você tirar um relatório de próxima calibração, ele vai listar exatamente quando esses instrumentos foram para o seu fornecedor, por quanto tempo ele está lá, inclusive a previsão de retorno. Para quem presta serviço de calibração, é muito importante também, porque como o RP Pronto ele é uma solução na web, né, o seu cliente ele pode consultar passo a passo como está o instrumento dele. Então, por exemplo, olha, deixa eu ver aqui se o meu instrumento ele já foi coletado. Então, ele vai ter aqui a informação que ele foi coletado. Deixa eu dar uma olhada também se o meu instrumento ele já está vinculado a uma ordem de serviço para calibração lá no meu fornecedor. Ele vai entrar lá e vai consultar isso. Não, deixa eu ver agora como que está a calibração do meu instrumento. Ele pode entrar e consultar isso também, tá? Lembrando que quando a gente é um prestador de serviço e é o cliente que tem acesso ao sistema, ele só tem permissão de consultar os instrumentos vinculados a ele ou os padrões que foram utilizados na sua calibração. Então, o seu cliente ele não vai ter acesso a informações de outros clientes
ou de padrões que você tenha internamente que não cabe ao seu cliente ter a informação deles. Ele só vai ter lá acesso aos certificados e padrões que vocês utilizaram para ele, tá? Então, vou entrar aqui só para a gente ver um pouquinho essa telinha, né? Então, aqui eu tenho como cadastrar a data que esse equipamento saiu, a data que ele retornou, a ordem que ele está sendo utilizada, né? No caso aqui, ordem de produção ou ordem de serviço, né? Qual que é o desenho que ele está trabalhando, o setor que ele está, o funcionário e a aplicação. Um detalhe interessante aqui, pessoal, é que como eu lancei essa movimentação, eu parametrizei o sistema para ele gravar para mim quem é a pessoa que fez a movimentação desse instrumento, tanto na saída, ou seja, tanto ele saindo do meu setor, né, como ele também voltando para lá, tá? Então, no laboratório você tem lá o funcionário que mandou esse equipamento para a área e também o que voltou com esse instrumento da área, tá? Aqui a gente também tem a possibilidade de fazer cheques, tanto visuais como funcionais. Então, ou seja, antes de eu mandar esse equipamento para a área ou para o meu cliente que seja, eu vou fazer uma validação para saber se ele está funcionando e se ele está esteticamente correto, tá? Um outro ponto é que a gente também consegue fazer a validação dele ao processo. Então, a partir do momento que nós selecionamos um processo, o sistema ele verifica se os dados da última calibração dele atendem esse processo. Então, nesse meu caso aqui, eu selecionei um processo e eu vi que a incerteza do meu equipamento atende o processo. Então, esse instrumento está apto a ser utilizado lá. Tá? Pessoal, só para a gente seguir, vamos falar um pouquinho agora de relatórios. Tá? Então, vou fechar essas janelas que eu abri, que foi a de empréstimo, a janela de calibração e a janela do cadastro. Tá? Então, a gente vai fechar aqui um pouquinho. A gente acabou falando aí de cadastro, calibração e empréstimo, sem ficar navegando nas pastas. Isso é uma coisa que otimiza muito aí o dia a dia, né? Então, vou entrar aqui agora em relatórios para a gente falar um pouquinho aí de relatórios. Então, dentro de relatórios, a gente tem os relatórios separados, né, de calibrador, instrumentos e também relatórios gerenciais, onde eu consigo ter aí termos de responsabilidade, tipos de equipamento, enfim. Vamos entrar aqui e falar um pouquinho melhor dos instrumentos de medição. Então, tenho relatórios cadastrais com informações analíticas e informações também sintéticas, tá? Dentro de calibração, nós temos uma série de relatórios, que são relatórios de próxima calibração, certificados de calibração, né? Então a gente tem aqui, ó, próxima calibração, certificado de calibração, ficha de calibração, que é aquele caso onde eu preciso imprimir uma ficha e ir até o meu instrumento fazer a calibração. Muitas vezes eu vou fazer uma calibração de uma balança rodoviária, eu não tenho como tirar ela do lugar. Então eu tenho que ter como, ou eu levo o meu computador até lá e tenho uma rede que eu possa me conectar à internet e lançar a calibração direto dentro do sistema, ou eu posso imprimir essa ficha que tem todos os dados de faixas de medição e de padrões que eu tenho que utilizar. Então vou até o local, faço a calibração e depois eu transcrevo isso para dentro do sistema, tá? Como também aí relatórios de calibrações pendentes e assim por diante. Eu vou abrir um relatório aqui, pessoal, para a gente falar um pouquinho, que é o relatório de próxima calibração, tá? Então, nesse relatório, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma série de filtros, né, onde eu posso filtrar por status, por números do ativo, por cliente, por próxima calibração. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse filtro em branco, porque o meu banco de dados de demonstração ele tem poucas informações, né? Então, eu vou deixar ele em branco e vou puxar aqui o relatório para a gente ver ele. Então aqui a gente pode observar que o sistema ele gerou um arquivo, né,
na minha tela aqui, ó, com o relatório, né? Então, ele trouxe aqui um relatório para mim de próxima calibração. No meu caso, eu tenho aqui só o paquímetro, né? Então, ele trouxe lá qual que é o código, qual que é o status, se a calibração dele é interna ou externa, qual que é o tipo daquele equipamento, o tempo que eu levo para fazer aquela calibração e se para eu fazer a calibração desse instrumento eu preciso fazer uma pausa no processo. Então isso é muito importante também, não só para quem faz calibração interna, como também para prestadores de serviço, tá? Por quê? Eu tenho um instrumento, vou dar um exemplo, eu tenho um manômetro na minha linha de produção. Eu não posso simplesmente chegar ali e arrancar esse instrumento da minha linha de produção. Eu tenho que colocar um reserva no lugar. Então o sistema ele informa que eu preciso de uma pausa, né, na linha para eu poder substituir aquele equipamento ali. Para a gente finalizar aqui a demonstração, pessoal, eu vou falar de mais um relatório, tá? Então eu vou falar aqui agora do relatório que é o certificado de calibração. Dentro do certificado de calibração, nós temos aí uma série de opções, tá, para emitir esse certificado. Então, como esse meu equipamento ele é um paquímetro, ele trouxe para mim os recursos para eu fazer a impressão de um certificado de um equipamento com calibração linear, né? Agora, caso eu estivesse fazendo a calibração de um manômetro, ele habilitaria essas opções aqui para mim, ou seja, onde eu consigo informar avanços e retornos, eu consigo informar, gerar um gráfico, né? Então tem uma série de informações. Lembrando que esse certificado de calibração, ele também pode ser configurado de acordo com os padrões que vocês utilizam hoje. Então, assim, se você tem um modelo de certificado hoje, a gente pode pegar esse seu modelo e carregar para dentro do sistema. Até mesmo porque a gente sabe que certificado de calibração é muito particular, né? O importante para a ABC 71 é manter no certificado as informações que são exigidas normativamente, tá? Então, posso garantir que os nossos certificados atendem às normas de mercado, porém, o layout pode ser diferente aí para cada um deles, né? Então, vou selecionar algumas opções aqui, onde eu vou informar a incerteza do meu padrão, eu vou informar quando é a próxima calibração do meu padrão, né? Eu posso informar, inclusive, aqui o formato, né? Então, eu vou imprimir aqui o meu certificado. Então, olha lá. Eu tenho aqui o meu certificado de calibração, tá? Esse é um modelo. Eu posso inclusive incluir aqui o logo, né, da empresa, o laboratório, enfim, os padrões ele já carrega aqui. Quais foram os valores que eu encontrei na minha calibração com os seus devidos erros, né? Anotações solicitadas pelo Inmetro e também aqui a parte de validações eletrônicas. Pessoal, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor o módulo de metrologia do software ERP Pronto, né? Ficamos à disposição. Qualquer dúvida, podem entrar em contato que estaremos aqui para melhor atendê-los. Muito obrigado pela atenção e até mais.